Já aqui no balanceamento, lembrando a regra do macho, certo? Então, o que nós vimos também foi o balanceamento. O que é balancear? É deixar as quantidades de elementos, de átomos iguais, certo? Aí é o que eu trabalho com vamos dizer assim, dois conceitos. O número, o coeficiente estequiométrico, que é o número que vai estar na frente da molécula, e ele me diz a quantidade que você tem da molécula. Por exemplo, aqui eu tenho uma molécula de acetileno. Eu tenho uma molécula de oxigênio. Quando eu não tenho nenhum número, lembrando, eu tenho um. Tenho uma de gás carbônico e tenho uma de água, certo? E o índice, ele representa a quantidade de elementos que você tem dentro dessa molécula. Por exemplo, eu tenho uma molécula de acetileno e dentro dessa molécula eu tenho quantos átomos de carbono? 2. Eu tenho quantos de hidrogênio? 2 também. Eu tenho uma molécula de oxigênio, mas eu tenho quantos átomos de oxigênio nessa molécula? 2. Aqui no gás carbônico eu tenho uma molécula, mas eu tenho quanto de carbono? 1. Ok? E o índice, gente, que é esse númerozinho pequeno, ele sempre vai multiplicar com o seu coeficiente estequiométrico, sempre. Então, se eu aumentar aqui para 2 moléculas, essas quantidades aqui vai estar 2 e 2, porque isso aqui é a fórmula estrutural. Só que agora eu tenho 2 moléculas, eu não tenho uma. E em cada molécula eu tenho 2 átomos de carbono, que se eu somar vai me dar quanto? 4, certo? Aí, pela regra do macho, para balancear, tu vai primeiro ver o metal, depois o ametal, depois o carbono, que é o C, o hidrogênio e o oxigênio. Sempre nessa ordem. É uma regra para facilitar o balanceamento, como a gente já viu em sala de aula. Aí aqui eu coloquei as quantidades, ó, desse lado eu tenho quantos carbonos? 2 carbonos, tenho 2 hidrogênio e tenho 2 oxigênio, que são os elementos que eu tenho no lado dos reagentes. Lá no lado dos produtos eu tenho 1 carbono, tenho 2 hidrogênios e eu tenho 3 oxigênio. 3 por quê, professora? 2 aqui, com esse 1 daqui, lembrando que daqui para cá eu vou somar, né? São 2 moléculas. Índice com índice a gente soma e índice com coeficiente estequiométrico se multiplica. Então eu vou ter 3. Estão balanceadas? As quantidades estão iguais? Não estão. Então eu vou precisar balancear. Como, embora o carbono, o oxigênio sejam ametais, mas dentro da regra aqui do macho, eu não vou ter, entre aspas, assim, um metal nem um ametal. Lembrando, o carbono é um ametal, o oxigênio também, mas respeitando aqui a regra do macho, para facilitar. Então, vou começar pelo carbono, depois o hidrogênio e por último o oxigênio. Eu vou até tirar aqui da forma de apresentação para eu fazer junto com vocês. Ó. Eu tenho 2 carbonos desse lado, né? Como eu tenho que ter a mesma quantidade, eu sempre vou balancear do lado que eu tenho menos. Então, eu tenho menos aqui no lado dos produtos. Qual é o número que eu vou colocar aqui para que fique na mesma quantidade? Vai ser o 2. Detalhe, tu nunca vai colocar aqui embaixo, tá? Tu nunca vai fazer isso. Não existe. É sempre no coeficiente estequiométrico. Aqui tu não pode mudar, senão agora não é mais gás carbônico, é um outro composto. Então, coloquei 2 aqui. Então, 2 vezes 1, 2. Agora também eu tenho 2, certo? A quantidade de hidrogênio está igual, ó, então não preciso mexer. Aí, agora a quantidade de oxigênio. Aqui tem 2, não modificou. Aí, desse lado, tu tem quantos? Ó? 2 vezes 2 agora é 4, certo? Com mais um que eu tenho aqui vai ser 5. Ok? Pronto. Então, aqui tu tem 5. Tu vai precisar agora mexer no lado que tu tem menos. Qual é o número que eu vou colocar aqui para me dar 5? Vai ser, se tu colocar um 2, vai dar 4. 2 vezes 2 dá 4. Se tu colocar um 3, vai dar 6. Passou. Então, um não chega no valor e o outro passa. Então, vai ser o número que está entre eles, que no caso, precisamente é o 2,5. 2,5 vezes 2 dá igual a 5. Só que, como eu expliquei em sala de aula, esse coeficiente tem que estar os menores inteiros possíveis. Não tem como estar como coeficiente quebrado. Então, tu vai multiplicar esses coeficientes por um número que deixe todo mundo inteiro. Aí tu começa, para ser mais prático, pela reta lá numérica, né? O 1 vai ser ele mesmo. Quem é o próximo? 2. Então, vou multiplicar todo mundo por 2. Aí vem, ó, 2 vezes 1 aqui é 2,
tá? 2 vezes 2,5 é quanto? 5. 2 vezes 2, que é o que tá aqui, 4. E 2 vezes 1, 2. Vamos ver se tá todo mundo ok. Ó, aqui. Agora eu tenho quantos carbonos? Eu tenho 2 vezes 2, 4. Opa. Tô vendo. Ah, não consigo não. Vou voltar aqui. Eu tenho 2 vezes 2, 4, tá? Desse lado, 4 vezes 1 também é 4. Tenho quantos hidrogênio? 2 vezes 2 dá 4 também. E desse lado também eu tenho 4, 2 vezes 2, 4. Lembre-se, coeficiente multiplica sempre com o índice. Eu tenho quantos oxigênio aqui? 5 vezes 2, 10. E desse lado também eu tenho 4 vezes 2, 8. Com 1 vezes 2 daqui, ó, dá 2. 8 com 2 dá igual a 10. Ok? Então, nós balanceamos a equação. Está todo mundo igual, ó. E esses são os coeficientes que nós vamos usar para fazer os cálculos estequiométricos.